boa tarde. Que saudade que eu estava de vocês, gente. Demorou, mas chegou a nova temporada do programa Moda e Café. Casa nova, cara nova, produção nova, tudo do jeitinho que a gente estava esperando, sonhando e mais do que isso, tudo do jeitinho que Deus sonhou pra gente, né? Então a gente não estava demorando, Deus estava caprichando porque ficou lindo. E vocês, como é que passaram o ano? Espero que tenham começado um ano bom, cheio da presença de Deus, com projetos bacanas. E se não começou o ano daquele jeitinho que vocês queriam, o nosso bate-papo de hoje tem tudo a ver com você. Eu estou com uma convidada aqui muito especial. Nós já nos conhecemos há algum tempo através do Instagram. E a empatia foi assim imediata. Ela é linda, ela é carinhosa, ela fala tão manso, só a vozinha dela já traz uma paz pra gente. É uma querida, é uma doutora, super estudiosa, é a doutora Maria Constância, neurologista. E vocês sabem que eu tenho aquele hábito de fazer com que os nossos convidados, para quebrar o gelo, se apresentem. Então, nada melhor do que ela para falar sobre a neurologia, como ela chegou até esse campo, sobre a medicina. E já de antemão eu quero te agradecer. Muito obrigada por ter aceito o convite. Minha primeira convidada dessa nova temporada, eu acho que tinha que ser você, né? Ainda mais depois dos rios que eu tenho assistido, dos teus últimos rios, tinha que ser você. O seu jeito de falar, de tratar com o paciente, o seu carisma e mais do que isso, a sua espiritualidade, né? Acho que você trata a medicina com a espiritualidade, tá tudo junto, tá tudo ligado. Obrigada, né? Obrigada por ter aceito estar comigo aqui no primeiro programa dessa temporada de 2025. É uma honra estar aqui. A gratidão é minha, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui falando com você, falando com a sua audiência maravilhosa que te acompanha. Então é um prazer muito grande e eu quero te agradecer por essa oportunidade. Que delícia, né? A gente muito. Agora se conhecendo pessoalmente, Exato. se encontrando e tem muita coisa para vir aí, né? Se Deus quiser. Estamos aqui, né, Lu? Graças a Deus. E aí, Maria, como é que você... Eu vou falar Maria carinhosamente, mas é uma doutora, né? Doutora Maria, como é que você chegou à medicina? Você sonhava desde pequena em ser médica? Como é que foi? Desde criança. Desde criança eu falo para meus pais que eu vou ser médica. Meus brinquedos eram sobre medicina, corpo humano. Eu sempre tive esse interesse. E, né, obviamente... Tem outros médicos na família ou só você? Assim, na minha família, mais os meus pais, não. Mas entre tios, tem pessoas bem... importantes na área, na neurologia, tem tios bem importantes nessa área, né? Conhecidos assim internacionalmente, inclusive. Que legal. Sim. E eu sempre gostei muito, né, desse estudo e na evolução aí da vida, né, dos anos. Fui fazer medicina, me formei, depois eu quis fazer neurologia. Por que a neurologia, doutora Maria? Me encabulava muito essa questão de um órgão que a gente... dizia-se que não se entendia, que não se sabia muito sobre ele. E como ele era tão poderoso no nosso corpo, né, como um todo, isso me intrigava muito. Esse estudo me intrigava muito. E fui fazer neurologia, fiz em São José do Rio Preto, no Hospital de Base, que é um dos maiores serviços do país, né, nessa área. Em São José do Rio, ela mesma. No Hospital de Base, com uma equipe de médicos, docentes assim, incríveis. Após fui fazer uma especialização, uma subespecialização em eletroencefalograma, que é um exame, que é um estudo da atividade elétrica do cérebro, no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. E, né, é sempre um encantamento, é sempre um aprendizado muito amplo, né, estar nesses ambientes que prezam não só pela questão acadêmica, pela questão da medicina de excelência, mas por pessoas com ideias, com uma cabeça muito diferente, né? Isso vai ventilando muito as nossas percepções, e eu sempre fui muito curiosa nesses aspectos também. E há 7 anos, Lu, né, depois de muito trabalho na medicina, na neurologia, dando aula em faculdades de medicina, né, tanto para graduação, quanto como preceptora de residentes. Então, depois dessa experiência, ainda eu senti uma inquietação muito grande, né, da origem. Mas o que dá origem a essa doença? Parecia que quando eu olhava assim, para os olhos dos meus pacientes, eu via que tinha alguma coisa a mais que o livro não tinha me contado ainda.
Já era aquele feeling, né? Feeling. Aquele dom, porque eu acho que tudo que a gente vai fazer, a profissão que a gente escolhe, é um dom que Deus nos dá, né? Olha, eu creio que sim. E principalmente acho que a medicina, né? Eu acho Tratar que com sim. pessoas, com doenças específicas, tem que ter o dom. E você tem esse dom, né? A gente vê pelo olhinho, o olhinho dela chega a brilha quando ela fala. Eu tenho um amor muito grande pela minha profissão, pela minha trajetória, né? E essa inquietação de que mais tem que eu não estou sabendo, que eu ainda não estou sabendo. E há 7 anos eu tive a oportunidade de conhecer um dos maiores psicanalistas, os maiores nomes, tanto nacional, né, quanto internacionalmente, e ali com uma equipe de médicos de outras especialidades, inclusive meu marido, que é médico também, radiologista, Dr. Paulo Rafael, que está atendendo aqui em Alphaville também, a gente pôde compor um estudo que foi, assim, uma questão muito maravilhosa na minha vida e que as pecinhas do quebra-cabeça começaram a se encaixar. E a gente começou esse estudo da interface da neurologia com a psicanálise, com as questões psíquicas, né, com o âmbito psíquico. E aí, Lu, as respostas daquelas doenças, daqueles sintomas, começaram a aparecer de uma forma muito mais ampla. Né? E nesse caminhar, a gente foi desenvolvendo todo protocolos de cuidados ampliados, né? Em relação às patologias, às queixas dos pacientes, né? Você vai perceber que eu tenho algumas restrições em falar de doenças, de coisas muito estabelecidas, porque nem sempre o que parece é. Então, eu gosto muito de entender quais são esses sintomas, o porquê desses sintomas, ampliar essas possibilidades de cuidado, uma investigação muito criteriosa, né? Com exames, com investigações assim, muito importantes mesmo, entender as necessidades de medicamentos, mas ver a pessoa como um todo. Sempre, hoje em dia, parece que, principalmente pós-pandemia, muita gente adoeceu. Né, doenças de saúde mental mesmo, depressão, síndrome do pânico. E quando a gente fala, né, de chegamos no ano novo, chegou 2025, muitas pessoas já entram para 2025 frustradas porque não conseguiram resolver coisas do passado, do ano passado, e já chegam, poxa, será que esse ano eu vou conseguir? Será que esse ano vai dar certo? E aí começa a olhar o jardim do vizinho, que está mais verde, que está mais bonito. Aí eu faço aquela comparação, redes sociais, né? Vai para o Instagram, olha a vida daquela celebridade, daquela influencer. Poxa, alguma coisa está errada na minha vida. Então já começa o ano doente, adoecendo, com síndrome do pânico, ansiosos. E como a gente também tem visto, crianças ansiosas. Né, muitas crianças ansiosas. Sim. E aí aquela comparação e o medo de que 2025 não dê certo. Né? A gente acabou de começar um ano, né? O ano começa depois do carnaval, né? Por isso que eu fiz questão que o nosso programa começasse agora. Claro que a gente está de casa nova, muito trabalho behind scenes, né? Com essa produção maravilhosa que está comigo agora. Mas muita gente já com medo. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Gente, em primeiro lugar, eu já falo uma coisa que eu tenho para minha vida. Começou o ano, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. E Eclesiastes já diz que há tempo para todas as coisas. Não é mesmo, doutora? Exatamente. A gente às vezes quer colocar a carroça na frente dos burros e começa a atrapalhar tudo e nada dá certo. E às vezes o que não dá certo agora é porque não foi da vontade de Deus. Né? E mais para frente a gente vai conseguir entender o porquê que não deu certo. Mas essas frustrações do não dar certo, do que não deu certo, do que não deu o ano passado, tem adoecido as pessoas. Foi por isso que eu falei, doutora, vamos falar um pouco sobre esses sonhos, sobre isso. Sim. Por que você vê dessa forma também? Muito. Inclusive, tudo é um fato que você está falando em relação ao boom, assim, de doenças, né, psíquicas, mentais, de sintomas. Porque, às vezes, a pessoa já sabe que é uma questão de saúde mental. Mas outros sintomas também, eles têm essa conexão, né? Com a saúde mental, com a saúde neurológica, entende? E aí as pessoas chegam realmente frustradas com todas essas questões que você colocou, mas assim, às vezes demonstrando outros sintomas. E quando a gente consegue ter esse olhar como um todo, né? Sempre com muito critério investigativo das patologias, das causas, né? Com muito critério mesmo em relação a isso, mas que a gente consegue entender que algo a mais pode estar acontecendo ali, entende? Aí a gente chega nesse ponto de poder cuidar
do que está além do resultado do exame, por Uhum. exemplo. Entende? Entendo. Eu atendo muitos pacientes que falam assim, olha, doutora, eu já passei em vários médicos, mas meus exames estão normais. Mas eu sinto isso, eu sinto essa dor, eu sinto essa angústia, eu sinto essa tristeza, eu sinto essa ansiedade de uma forma muito diferente, né? O remédio às vezes não é suficiente. O que será? Será que eu tô ficando louca? Será que... Não, calma, não é só porque o exame não mostrou que você não tá sentindo isso, Uhum. vamos entender um pouco mais. E aí a gente começa a perceber todo esse movimento, por exemplo, né, que você falou das frustrações, dos planos que eventualmente não deram certo, ou não saíram como a pessoa planejou. Também é verdade. Né? Ou a pessoa planejou uma situação e não, no projeto da execução daquele plano, ela não conseguiu, às vezes, se organizar devidamente para aquilo, Uhum. por conta de alguns fatores, Uhum. inclusive por conta de fadiga, de um estresse, né? E parece que o povo anda mais fadigado, né? Então, doutora, e a gente tem que ter reparado que as amigas, né? Nós, antigamente, a gente tinha um tempo de qualidade para sair, tomar um café. Você que é do interior, né? Interior Exato. tem muito disso, né? Aqui em Alphaville é mais ou menos parecido. A gente tem algumas colegas, né? Que a gente tira um dia da semana, mas... Ultimamente, ninguém tem tempo para tomar um cafezinho, as famílias mal têm tempo de fazer aquela refeição, nem que seja no café da manhã ou na janta, né, que tá mais sossegado. Eu vejo lá em casa, o Beto já chega pilhado do serviço e ainda tem coisa para fazer, traz coisa do serviço para casa. Então a gente não tem aquele tempo de qualidade. Tá faltando isso também, né? Então as pessoas vão adoecendo, vão se esquecendo, não tem um diálogo saudável. Isso tudo está muito relacionado com o olhar que a gente tem para a nossa vida. E esse olhar, ele tá, assim, ele impacta nessas prioridades, né? Porque, de fato, o mundo, a vida vai consumindo a gente com uma velocidade... Rápida demais, que né? a gente se perde, às vezes, né? E é comum isso acontecer. Mas se a gente tiver essa consciência da importância desses momentos, né? Se a gente tiver a consciência do que a gente está sentindo, será que essa velocidade toda, será que esse movimento todo está me fazendo bem? Eu não estou ficando mais ansioso, eu não estou ficando mais estressada, mais nervosa. Será que não é um momento de dar uma pausa, de rever o que está acontecendo? Além disso, nessa correria, a gente vai passando batido, inclusive com a nossa saúde física. Verdade. Mas eu estou falando de saúde, não de doença. Porque quando que a gente para? Quando adoece. Isso. A gente mal tem tempo de fazer o check-up anual. Exato. Porque acho que anualmente, você como uma doutora pode até me afirmar isso. A gente tem que fazer um check-up. Exames de sangue, a mulher, né, depois dos 40 anos, os exames de mama, de útero, né, para fazer tudo, evitar, né, um câncer de colo de útero, um câncer de mama. O homem, a próstata. Mas ninguém faz, ninguém tem tempo. Eu mesma vou marcar exame pro Beto, não tenho tempo. Então, assim, sabe, é uma coisa que, se a gente não parar, como a doutora falou, eu acho que se a gente se organizar, dá tempo. É que a gente vai consumindo, aquilo vai consumindo, a gente vai entrando naquela ansiedade, e quando a gente vê, o dia já acabou. E é um olhar para a doença. É um olhar para parar quando adoeceu. Nessa proposta que a gente pratica há anos, né? É um olhar para a saúde, para a prevenção, para o cuidado. Então, são check-ups, são exames, a gente vai detectando todos esses movimentos que podem adoecer as pessoas ao longo do tempo. E já vai pontuando isso, já vai propondo situações de prevenção. E isso impacta, Lu, numa melhor performance no dia a dia. Melhora do humor, melhora da qualidade de vida, melhora da memória. A gente tem tempo de fazer atividade física, né? Exato. Mas isso está muito relacionado com essa questão do olhar. Tá. E aí eu vou pegar um gancho com o que você falou sobre as redes sociais. Esse excesso, né? E aí volta a falar, o excesso disso tira o foco da gente mesmo, da família. Verdade. Entende? E joga para as redes. Não, pro vizinho. Se a gente for, doutora, em restaurantes, acho que você também já deve ter reparado. Antigamente as famílias conversavam no restaurante. Hoje é o pai no celular, a mãe no celular e os filhos no celular. Exato. Na sua casa não é assim, né, pelo jeito? Olha, sem radicalismos, né? Tá. Mas a gente tem esse olhar de dar a devida importância para os momentos que a gente está vivendo.
É uma dica para vocês de casa, uma né, gente? dica, porque a gente precisa se conectar. A essência da família é essa conexão de olhar, de afeto, né? De conversas difíceis, sim, que são necessárias. São necessárias. E para isso a gente tem que ter esse olhar de conexão e ter esses momentos, priorizar esses momentos. E aí a rede social, como a doutora estava falando, me desculpe cortar, mas a gente, é um bate-papo gostoso, a gente acaba trazendo outros, tô com uma neurologista, né, gente, eu preciso aproveitar todo o tempo que eu tenho ao lado dela. E aí a rede social, né, aquela comparação, eu tô olhando para a vida daquela influencer, nossa, tá bombando, quanto dinheiro que ela tá ganhando, olha os carros, olha a casa, olha isso, e a gente começa naquele, por que comigo não tá acontecendo? E aí tem muita gente adoecendo por conta disso, doutora. Concorda comigo? Pura verdade. As redes sociais, se não houver um filtro, elas são grandes fábricas de desejo e de inveja. Também. De comparação. Sim, o corpo dela, olha aquele corpo. Aí você vai ver o corpo tá todo cheio da plástica, né? Tem uma influência, que eu não vou citar o nome agora, que pós-parto, eu acho que até isso não pode nem ser feito por risco de ter uma embolia, alguma coisa assim. Depois que ela teve o nenê de parto cesárea, ela fez uma mini abdominoplastia. E aí ela vende um produtinho e é o produto dela que faz efeito. É o produto dela que tá fazendo o corpinho dela ficar bonito. Então, aí a gente entra nessa questão do olhar, né? O quanto ela tá passando por esse processo de uma forma, se respeitando esse momento ou não. Porque varia, né, Lu, de pessoas para pessoas. Mas, assim, o que desvia esse foco, né, das famílias. E a gente, às vezes, fica se comparando com o que o outro tem, com o que o outro, né, tá produzindo ali. E não necessariamente isso vai ao encontro dos nossos desejos, da nossa identidade, da nossa essência. E aí dá problema. Aí entram questões, sim, de saúde mental, saúde física, né, pelos excessos de, às vezes, de emagrecimento ou de situações que as pessoas vão fazendo que se complicam. Isso é real. E já chegou alguém no seu consultório com um problema desse tipo? Já. Já? Já. A questão da imagem, né, são, às vezes, pessoas mais públicas, mais famosas, e que se cobram muito essa questão de imagem. E que acabou de postar uma foto maravilhosa e chega, assim, no consultório, né, em prantos, que não se acha suficiente, que não se gosta, que não... Então é muito comum isso, né? Mas nem sempre o que a gente está vendo na rede social... É o real, né? É o real, né? E aí começa esse jogo de o que é verdade e o que não é. E tudo que não é a verdade, de alguma forma, nos adoece. Sim, sim. E quais são as doenças, né, que acarretam esse tipo de problema? Doenças mesmo de saúde mental. É a ansiedade, é a depressão. Quais são as doenças que mais vêm com esse tipo de comparação e de... Exato. Geralmente, assim, quem já se deixa levar muito por isso, já tem algum antecedente, sim, de uma ansiedade, né? Ansiedade, na nossa leitura, é uma questão muito mais de um desamparo psíquico. Tá. Né? Que, lógico, a gente tem que investigar várias causas, várias condições que fomentam isso, tratamentos medicamentosos, por vezes, são importantes, mudanças no estilo de vida impactam muito no manejo dessa questão, né? Mas existe uma raiz de desamparo muito grande. E isso vulnerabiliza para olhar e desejar e querer ser, né? Porque impacta numa questão de identidade. Isso. A depressão também é uma condição que está relacionada a uma questão neurológica, né? Psíquica, desequilíbrios de neurotransmissores, neuroquímicos, entre outras situações que podem causar isso. E muita gente fala que depressão é frescura, né? Eu lembro que quando eu perdi os meus bebês, e até agora mesmo com a perda do meu pai, e eu sempre falo do meu pai, eu tenho orgulho de falar do meu pai, né? E fiquei muito depressiva, a gente fica, frescura. É frescura, deixa pra lá, para de falar, chega, já morreu, deixa descansar. Poxa, mas é o meu pai, foram os meus filhos que eu perdi, né? Então, não é frescura.
Quando a gente vê, às vezes, pessoas acamadas, porque tem pessoas num nível de depressão, e a doutora deve saber muito melhor que eu, que ficam acamadas e até morrem depressivas, né? A gente tem um colega que a mãe dele, ela morreu por depressão. Não tinha outro diagnóstico senão a depressão. Ela foi ficando na cama, não queria mais levantar para nada, aí fazia as refeições na cama e morreu. Isso é muito mais comum do que as pessoas imaginam. É, doutora? Isso é muito mais comum do que as pessoas imaginam. O impacto de uma depressão, por exemplo, né, que vem aí envolta numa falta de esperança. Se você perde a esperança, qual é o seu motivo para viver? Uhum. Para reagir, para fazer um funcionamento do corpo, do organismo, da mente como um todo, que seja compatível com qualidade de vida. Isso se perde em graus variados, obviamente. Nesse mesmo processo, muitas pessoas acabam desenvolvendo algumas doenças. Tá. Lu, uma das coisas que me fascinou na neurologia também é que o cérebro, ele é o grande maestro do nosso corpo, né? É ele que rege basicamente o funcionamento dos outros órgãos e obviamente que ele recebe muito estímulo também, né, dos outros órgãos para o funcionamento do cérebro. E o cérebro também, ele aloja o aparelho psíquico. E isso é muito importante. Então, essa conexão toda, né, do cérebro, das questões psíquicas com todos os outros órgãos do corpo, isso é muito importante. E nem sempre isso está tão claro. Pelo contrário. Há muito julgamento, né? Muito. Às vezes, umas questões que a gente está mais, né, em negatividade, Sim. com um olhar muito sem esperança, com dificuldades para enfrentar situações e que a gente, às vezes, não consegue enxergar luz no fim do túnel. Isso leva a sintomas, isso leva a doenças, por vezes. Igual pessoas, como a gente falou no começo do ano, pessoas que não conseguiram, né? Eu lembro, assim, o ano passado eu fiz uma cartinha para Jesus no começo do ano, 2024. Aí chegou no final do ano, a gente vai listando o que deu certo, o que não deu. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? 2025 eu não vou fazer cartinha. Sabe, deixa a vida me levar, a vida me leva eu, mas não é assim nesse sentido, né? Deixa o Senhor me guiar. E vamos fazendo a nossa parte, a gente tem que fazer a nossa parte, né? E deixa as frustrações para lá, né? O Beto tem uma frase muito legal, não crie muita expectativa. Vai trabalhando, vai fazendo o seu melhor, que o Senhor vai te guiando, né? Então, para você, né, que começou o ano, já começou o ano tristinha, porque não deu certo o que planejou, que aquelas coisas que você ficou realmente, né? Não deixa para trás muitas coisas, né? Muitos sonhos. Tragam os sonhos para 2025. Como eu comecei falando no programa, há tempo para todas as coisas. E se realmente você vê que está fazendo muito mal à sua cabeça aquilo que você... Vamos ressignificar. Não é melhor, doutora? Então, isso é tão interessante, porque tem que entender o porquê que não está dando certo. Será que eu estou colocando expectativas muito altas? Eu vejo mulheres que não arrumaram ainda o par perfeito. Eu acho que elas estão realmente procurando um príncipe que não existe. Né? Às vezes Deus coloca, Deus vai trazendo, vai dando sinais, e ela vai jogando. Eu tenho uma amiga, não vou falar o nome, mas ela vai se identificar. Ninguém presta para ela. Hoje você vai acabar morrendo solteira, amiga. Deus está te mostrando uns sinais. Aí ela quer que seja loiro do olho verde, alto, de 1,90 m, que fale não sei quantos idiomas. Peraí, também tá exigindo muito, né? Vai entrar em 2025 sem namorado e vai continuar sem namorado. Mas será que, de fato, obviamente que a gente não tá falando das famílias, mas será que, de fato, as pessoas que criam expectativas muito díspares da circunstância, da realidade, querem que aquilo aconteça? Será? Você, como neurologista, me... Às vezes não. Não? Às vezes sim. É uma desculpa, será? Talvez uma questão até inconsciente, né? Porque uma desculpa, a gente entraria às vezes numa questão de julgamento. A gente precisaria conhecer mais, né? De uma forma ampliada tudo isso. Mas, às vezes inconscientemente, as pessoas não querem aquilo. Por N outros fatores. O medo, né? Do casamento, de um relacionamento forte e firme. Existem outros traumas que envolvem relacionamentos, por exemplo, né? A gente alcançar objetivos. Quando você se coloca um objetivo, dependendo se é uma coisa assim,
mais elaborada, mais arrojada, isso requer muito empenho. E requer muita elaboração de situações que te deixavam naquele outro patamar em algum momento. E nem sempre as pessoas estão disponíveis para isso. Entende? Então, e às vezes adoece, porque as doenças, elas também têm utilidade. Né? Por vezes, alguns adoecimentos, eles têm utilidade. Então, Tem os propósitos, tem né? os propósitos. Isso é inconsciente, né? Ninguém vira e fala assim, vou adoecer, porque... Não, mas é um processo inconsciente. E lembra que eu te contei que o aparelho psíquico fica no cérebro, né? E alocado no cérebro, vamos assim dizer. E o cérebro é o grande maestro das outras células, dos outros órgãos. Imagina se a gente pudesse entrar dentro ali do funcionamento do corpo humano, o impacto de um pensamento, de uma atitude, de uma fala, de um medo. De um medo, sim. De um trauma. E as pessoas andam com tanto medo, acho que pós-pandemia também, né? Medo de abrir um negócio novo, um medo do novo, né? Medo de se jogar, né? Hoje eu não tenho mais esse medo, mas eu estava conversando nos bastidores, eu já fui muito medrosa. Eu tinha medo de tomar decisões, eu pensava milhões de vezes, era aquela indecisão, aquele medo, mas será que vai dar certo? Se eu não começar, eu não vou saber se vai dar certo. Então, se você não começar, né, começou o ano, tá com um projeto, segue seu projeto. Se não der certo, amém. Começa de novo, tá tudo certo. Aí vem aquele papo, mas o de fulana deu certo. Começa a comparação, né? Não fique se comparando. Ninguém é igual a ninguém. Eu sempre falo, eu sou gêmea univetelina. A Cris é totalmente diferente de mim. A minha irmã sempre foi muito mais firme em algumas coisas e eu mais indecisa e tal. Aí começam as comparações, até eu me comparando. Poxa, mas por que pra Cris tá dando mais certo nisso? E por quê? Porque eu tô muito indecisa, eu preciso me decidir, eu preciso firmar no meu propósito. E se não der certo, vamos embora. O que me ajudou muito nisso foi o meu marido. O Beto sempre falou, não crie expectativas e vai embora, segue o rumo. Se não der, você volta, Lu, você começa de novo, não tenha medo do recomeço. E recomeços são bons às vezes, né? Recomeçar um exercício físico, ano novo, recomeçar um sonho, um projeto. Mas a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso no próximo bloco, porque a gente vai dar uma pausinha para tomar um café e uma aguinha. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Moda e Café com a doutora Maria Constância. Já tomamos um café gostoso, né, doutora? Maravilhoso. Cafezinho aqui bom, cafezinho da tarde. Já tomaram o cafezinho de vocês? Bom, a gente estava falando aqui no intervalo sobre sonhos, né? Muita gente começou o ano com sonhos e muita gente deixaram os seus sonhos lá para trás. O que impede, o que traz, né, para as pessoas esse empecilho, esse medo do sonho, de realizar, essa comparação? O que é, doutora? Sabe, Lu, a gente tem que fazer uma pergunta que é muito importante. Será que a gente pode realizar esse sonho? No sentido de, se eu realizar esse sonho, vai impactar em quê no meu entorno? Nas minhas relações. E muitas pessoas acabam por desistir, abandonar ou não dar a devida importância aos sonhos por conta de medo do que vai virar a vida se ela seguir o sonho, o desejo da vida dela, como que fica a vida dos outros. Olha o impacto desse funcionamento que a maioria das pessoas tem, e olha o quanto isso impacta na vida, né? Na prosperidade, na realização dos projetos, dos desejos. Sim, eu acho que também aquela comparação, se eu fizer e não der certo, o que fulano vai pensar? O que a minha família vai pensar? O que o meu... Deixa que pense, não é verdade, doutora? Teoricamente, sim. Sim. Mas na prática, isso não acontece. As relações, essa dependência emocional, essa questão emocional que envolve, né, os relacionamentos,
ela é arraigada em uma questão muito maior, muito mais ampla do que o nosso consciente, vamos assim dizer, consegue perceber e dar conta. E tem muita gente dependente mesmo, né? Muita. Mas assim, é muito. E aí, por vezes, os projetos não dão certo. A pessoa tem condição de fazer aquilo, ela tem, né, capacidade de estudo, ela tem a visão daquilo, mas ela não se deixa porque ela não tem permissão para aquilo. Que coisa ruim, né? Isso acontece. E aí você fica naquela frustração, e é tão ruim uma pessoa frustrada, né? Até estava conversando do tempo que eu não podia ser mãe, e eu falei para Deus, tá bom, Deus, se você não quiser me dar filhos agora, mas não me deixe ser uma mulher frustrada, porque era horrível, né? Você ir para festinha de criança sem ter uma criança ao lado, e muitas das vezes eu não era convidada porque não tinha uma criança, né? Então, glória a Deus que o Senhor não me deixou ficar frustrada, né? Segui o meu barco, toquei outros projetos, né? Então eu vejo muitas mulheres hoje que não conseguem ter filhos, muitas mulheres que não conseguem um relacionamento estável, mas também, se você for pesquisar, teve relacionamentos tóxicos no passado, né? E aí tem aquela dependência, parece que precisa ter alguém tóxico do lado para estar levando a vida junto com ela, né? Ou, profissionalmente, teve um chefe que foi muito rude, e aí ela que amedrontou. Não, você vai ter que ficar o resto da vida CLT, você não pode ser PJ nunca, você tem que... E eu vejo que se a gente não tirar esse medo da nossa vida, da nossa frente, o ano pode passar, vai vir 2026, 2027, e a gente vai continuar do mesmo jeito. Exato. Porque o que a gente não elabora, a gente replica. Olha, tá vendo, gente? O que a gente não elabora, a gente replica. Uma frase legal até para colocar no seu... Que agora a gente pode colocar frases, né? Exato. Lá no Instagram. Boa dica, Lu. O que a gente não elabora, a gente replica. E a gente, por si só, não tem capacidade, às vezes, de fazer isso de uma forma sozinha ou só com, né, amigos. A gente precisa de ajuda profissional para isso. Existem pessoas profissionais especializados nisso. Existem, né? Sim, né? Os terapeutas. Sim. Existem, né? Aí, a doutora, a Maria. Exato, porque dentro desse cuidado ampliado que a gente desenvolveu, né? Que estamos trazendo aqui para a Alphaville com uma equipe incrível. Logo eu vou te contar melhor. Legal, tô curiosa. Exato. Então isso tudo cuida da pessoa. Porque geralmente a pessoa que está nesse processo, ela também está com algum sintoma, precisando de algum apoio na questão clínica, física. E esse conjunto de ações ajuda muito nesse desempenho. E elaborar essas questões. Todas essas questões traumáticas, essas vivências que vão rompendo, né, essa conexão. Sim. Por que a gente não consegue? Por que o que o outro consegue e a gente não? Sim. O olhar não está na gente, está no outro. Sim. Então, isso que, né, separa a gente da gente mesma. E aí, Lu, eu falo muito assim, pratico muito isso e tenho um olhar muito para isso. Porque uma das formas também da gente conseguir se conectar é com a questão da espiritualidade. Eu falo muito sobre isso. Se a gente não tiver Deus à frente, né? E se a gente não pedir discernimento e colocá-lo nos nossos projetos também, não vai dar certo. Exato. Então, quando a gente tem essa questão de fé, independente de religião. Sim, eu tô falando de Deus, né? Exato. Do Ser Supremo. Isso acaba acolhendo muito o nosso coração. Isso traz muito amparo. Isso remodela o nosso cérebro, né? Essas práticas de oração, isso vai remodelando o nosso cérebro. Do falar, né? Falar positivamente. Eu sempre profetizo na vida do Pedro: você é inteligente, você é maravilhoso, você é educado, e você é perfeito, né? Porque a boca, ela tem o poder da vida e da morte. E muita gente que hoje está doente é porque fica só, ó vida, ó céus, meu Deus, se vitimizando, né? Aquela vitimização que não sai do lugar, empaca. Exato. E isso tem um impacto de fato. Sim. Isso aprisiona. Isso causa muita dependência emocional. E até dependência medicamentosa, né? Aí que também é muito grave. Por vezes um caminho sem volta. Sem volta, verdade. Por vezes. Às vezes não. Dá para reverter, né? Depende do desejo, do manejo, do nível, né? Da situação, Sim. Né, que a pessoa se encontra. Desse entorno, se está cuidando também ou não. Então tudo isso é muito importante, né? Tudo isso vai compondo a saúde ou a doença, a vida ou a morte. E morte, que a gente fala aqui, não é necessariamente uma questão de fato. Sim.
É a pessoa sem esperança, sem perspectiva, sem perspectiva. Aquela pessoa que já não quer funcionar mais, né? Uhum. E uma pergunta que eu queria te fazer, porque a gente fala muito com o público feminino, mas eu tenho uma audiência muito boa dos meninos também, né? Os homens também têm adoecido e eles também têm a mesma... É igual para o homem as doenças de saúde mental, depressão, ou são mais as mulheres? Porque eu escuto ultimamente que são só as mulheres que têm mais probabilidade, predisposição a ter doenças de saúde mental, principalmente mulheres de 40 a mais, que aí vem a pré-menopausa, a menopausa, aquela oscilação de hormônios, mas os homens também têm essa predisposição, né? Eles também adoecem. Os homens também adoecem, tanto das questões físicas quanto das questões mentais. O funcionamento do homem é diferente do da mulher. A mulher, geralmente, ela procura ajuda primeiro. O homem, ele é mais lentinho nisso, né? Exato. A mulher, ela se faz... porque ela é mais dinâmica, mais atenção para aquilo de alguma forma. É porque nós somos mais emoção, né? Mais coração, Exato. né? E eles são mais razão. Mas não é por conta disso que eles não desenvolvem as doenças. Eles também desenvolvem, mas com um funcionamento diferente. E também precisam de ajuda. O funcionamento diferente, tá? É isso que eu queria dizer. Entendi. Outra coisa, doutora, a gente mora em Alphaville, a gente tem um público, assim, um pouco mais, de um poder aquisitivo maior. Mas quando a gente está falando aqui com o programa Moda e Café, eu tenho telespectadores de vários níveis. E nós, graças a Deus, temos condições de... temos um convênio, acesso, né, a doutora, a médicos profissionais dessa área. Mas eu queria que agora a doutora falasse com um público que não tem condições e que depende de um SUS. Gente, imagina a dificuldade de uma mulher depressiva que está naquele problemão e que não tem médicos disponíveis no SUS. Como é que a gente faz num país de terceiro mundo? Olha, Lu, isso é uma questão aí de saúde pública, né? Procurar ajuda, aceitar ajuda, porque muitas vezes se encontram médicos, sim, mas as pessoas não aceitam ajuda na medida que poderiam, né? Isso é muito importante. Mas se a gente puder falar de algumas dicas, de algumas seria interessante. Situações que a gente pode fazer, e isso sem custos, né? Para que a gente possa melhorar a nossa condição, tanto física quanto mental, neurológica. Eu vou te dar algumas dicas. Vamos lá, gente, anotem, porque é muito importante, principalmente você que está aí do outro lado, que não tem acesso a um convênio, que ainda está desempregado, mas com fé em Deus. 2025 vai ser bom, tá, gente? Vamos mentalizar também e profetizar faz parte, Exatamente. né? Com a boca Exatamente. Tem o poder da vida e da morte, vamos profetizar coisas boas. Vamos às dicas da doutora Maria. Pequenas mudanças no estilo de vida impactam de uma forma importante na nossa saúde. Tá. No adoecimento também, mas aqui a gente quer falar de saúde. Sim. Então vamos lá. Alimentação. Ótimo. Né? A gente poder escolher melhor nossos alimentos. A gente poder ter consciência de se alimentar de uma forma mais saudável, com menos alimentos industrializados, ultraprocessados, e mais comida de verdade, aquela comidinha que a gente faz em casa. Ai, mas eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida. Ok, se programa um dia da cenoura. Compra alimentos frescos, né? O que está na promoção no da padaria, né? E compra e faz aquela comidinha e já organiza para a semana. E é possível, né? Se a gente tiver esse olhar, esse desejo de se cuidar. Tá. Né? E se programar para isso. Então, ó, alimentação. Alimentação. Uma outra dica, assim, que ajuda muito no tratamento de saúde física e mental, neurológica, atividade física. E nem precisa de uma academia. Caminhadas, corridas, atividades ao ar livre. Tem parques que tem aqueles aparelhos, né? Parques públicos. Exatamente. Lu, você sabia que o impacto da musculação, por exemplo, no cérebro é altíssimo? Na prevenção de doenças neurodegenerativas, por exemplo, de demências, de doenças de Alzheimer, Muito Alzheimer. Não é que tá dando mais. Até pediram para falar pediram uma pauta sobre Alzheimer. E legal. Logo mais a doutora volta para a gente falar sobre Alzheimer. Então, exercício físico. Exercício físico, atividade física. Se puder ao ar livre é interessantíssimo, né? O contato com a natureza, tomar um solzinho. Com
proteção, tudo, mas Sim, a vitamina luz D, né? do dia é muito importante, Aham. né? E a musculação, músculo é muito importante. Então, isso é outra dica muito interessante. Aham. A terceira dica é a respiração. E a gente respira de forma errada mesmo, né? Muito errado. A gente não respira mais com o nariz e solta, né? A gente Não. tá naquela correria, já tá ofegante. A gente não para ter uma respiração com consciência, com presença naquilo. A respiração, ela mobiliza reações químicas, né, neurológicas, relacionadas a neurotransmissores, muito importantes, Olha isso aí. que acalmam, baixa o nosso batimento cardíaco quando está acelerado numa questão de ansiedade, de estresse. Então parar aqueles 5 minutinhos durante o dia. E eu vou te ensinar como. Ó, preste atenção, gente, é legal, hein? Dica boa. Então, sentar de uma forma confortável, num ambiente mais calmo, se possível, se não onde tiver. Aham. E aí que é interessante, você inspira em 4 segundos. Expandindo bastante, né, a Aham. caixa torácica, a questão abdominal, porque aqui a gente tem muita inervação que vai, né, promover todo esse relaxamento. Segura esse ar por 4 segundos. Conta, 1, 2, 3, 4, né, de uma forma calma. E expira em 4 segundos também de uma forma calma. Tão fácil. Muito simples, Aham. mas a gente não foi ensinado Não. nisso e talvez a gente não esteja ensinando os nossos filhos a Não, mas fazer não isso. mesmo, eu não sabia disso. Lu, Agora eu vou isso é prestar muito atenção. importante. Ainda mais porque o Pedrinho, ó, é ligado. Isso ajuda na autorregulação, isso ajuda a acalmar, a gente se concentrar, isso melhora foco, melhora a compreensão, Que legal. melhora a memória Olha, e essa autorregulação. você já deu 4 diquinhas, hein? 3 3 dicas. Agora eu vou dar a quarta, que é o que a gente falou agora há pouco, Aham. que também é custo zero, Aham. é acessível a todo mundo e que remodela o nosso cérebro, que é a prática de oração. Ah, isso é fantástico. A prática de oração e orações assim mais longas, Aham. né? Isso é comprovado que 20 minutos de oração, aquele momento que você vai dedicar aqui, né? Aham. Aquele momento, isso vai de alguma forma remodelando o cérebro no melhor dos sentidos. Aham. Isso melhora tomada de decisão, a gente fica mais assertivo, a gente se sente mais acolhido e amparado. Lembra que eu falei da ansiedade? Sim. Que tem essa questão do desamparo? Aham. Quando a gente se conecta com algo o pai, maior, né? Exato. Isso impacta de uma forma muito positiva na nossa saúde mental. Olha que Isso legal. melhora a nossa memória, nossos projetos, nossa esperança. Falou de uma coisa muito importante, realmente, como quando a gente se conecta com Deus, Ele é a nossa esperança, né? É a nossa esperança. E isso ajuda a conectar, a gente se conectar com a gente mesmo. Isso ajuda a gente ter olhar para a família. A ter empatia com o próximo, Gratidão. né? Gratidão. É um exercício de gratidão. Aham. E a gente sabe que o Sim. exercício da gratidão, de uma forma consciente, ele impacta na nossa saúde mental. Aham. E se a gente for olhar por esse lado mesmo, só o fato de a gente ter acordado, né, e estarmos respirando, quantas pessoas agora, neste momento, estão velando seus entes queridos? Exatamente. Quantas pessoas, neste momento, estão lutando para respirar, né, dando o último fôlego de vida? E nós estamos aqui tendo um bate-papo gostoso, dando essas dicas para os nossos telespectadores. Isso é motivo da gente agradecer a Deus todos os dias. Todos os dias. E você ensina isso para os seus pacientes? Ensino. Quando eu tenho oportunidade, obviamente, né? Se eu percebo que existe essa abertura, que Porque existe... não são todos os médicos que têm esse feeling não, viu, doutora? Isso é uma coisa muito própria. Aham. E eu faço Acho que questão. foi isso que nos conectou também, né? Sim. E quando é possível, Lu, eu ensino. Aham. E os resultados são incríveis. Sim. E muito rápidos, Aham. né? Porque as pessoas querem soluções rápidas, querem... Isso é rápido. É rápido. Deus é aquele que realmente
se a gente tem sonhos para nós, imagine o nosso pai, o criador da gente, ele também tem sonhos. E a Bíblia, a palavra de Deus fala que os sonhos dele são maiores, melhores, né? Então você imagina, é só a gente realmente crer, confiar, começar a profetizar com a nossa boca, parar de se vitimizar, de lamentar, né? Às vezes a gente acorda, oh meu Deus, segunda-feira de novo, vou ter que trabalhar, meu Deus, chega sexta-feira logo. Já está fazendo daquele dia um dia horrível, né? Agradeça, segunda-feira, glória a Deus, eu vou sair para trabalhar, eu tenho um trabalho. Quantas pessoas no nosso país estão desempregadas, precisando de um emprego. Então, só o fato de a gente agradecer, né? Faz muita diferença. Faz muita diferença no nosso dia. Exatamente. Ai, que legal. Eu quero te agradecer com um presente que eu trouxe para você. Eu posso, muito especial. Produção, eu posso sentar do lado ali? Dá para eu ir, produção? Aí, para receber esse presente tem que ser assim, né? Muito especial, ai, com todo amor e carinho, que é um projeto que a gente atua, né, em parceria com o Instituto Internacional Sem Fronteiras, né? Você tem um instituto que também abençoa pessoas, né? Isso, abençoa vidas. A gente tem a Lecemer, que é uma curadoria de produtos com propósito. Que lindo e isso. A gente revende os produtos do Instituto, que são as joias e os cosméticos do Sem Fronteiras, que reverte para o silo do alimento, o silo onde do através do servir a gente pode cuidar de milhares de famílias em situação de vulnerabilidade. Olha que legal. Depois você tem o site do Sem Fronteiras, né? Tem o site do Sem Fronteiras e tem o site da Lecemer. Da Lecemer também. Isso. Tá. Deixa aqui ler. Eu gosto muito de receber presentes, mas quando vem com cartinhas a gente tem que ler, né? Querida Lu, essa joia é um mimo, é um símbolo de fé, de esperança, do propósito de servir. Agradeço pelo seu convite com carinho, Maria Constância. Eu tô sem óculos, tá, gente? É por isso. Passou dos 40. Deixa eu abrir aqui. Que lindo, ó, o tom de azul que eu gosto. Vamos lá. Você me ajuda aqui, doutora? Claro. Caixa linda. Sim. A Lecemer a gente fez com muito carinho para poder ampliar essas questões. Eu sigo a Lecemer já. Ai, que lindo. Olha, que lindo, gente. É uma cruz. Amei. Obrigada, bom, doutora. Fico feliz. Eu que agradeço. Obrigada pelo mimo. Vou usar com muito carinho. Agora eu tô pertinho da doutora, fica mais fácil. Mais carinho, mais tato, mais né, doutora? Próximo, mais não? próximo, Então, gente, o propósito de vida, né? Quando o ser humano tem um propósito de vida, e inclusive eu falei sobre propósito hoje, porque na minha meditação de hoje, que a gente tem um grupo de estudo lá na igreja, e hoje foi o meu dia de levar o estudo, eu falei sobre a história de José, que foi jogado pelos irmãos no buraco, né? Mas tinha um propósito em tudo aquilo, não só da parte do contexto da história, mas de Deus. Porque se ele não tivesse sido jogado naquele buraco pelos irmãos de uma forma invejosa e rude, ele jamais se tornaria rei. Né? Então, acho que cada ser humano tem que ter um propósito na sua vida. Qual o meu propósito? Por que eu estou aqui? Né? Qual é o propósito de eu me casar? Vou me casar para me satisfazer? Ou para satisfazer o outro, para fazer o meu marido feliz, o meu filho feliz? Tá faltando muito disso também, né? As pessoas não têm um propósito, eles querem seguir pelo propósito do outro, do que eles veem na internet. Isso, parece que é uma receita que tem que vir pronta. Sim. Né? Alguma coisa já pronto e perde-se a personalização. Por quê? Porque perde-se a identidade, ou não se constitui identidade. Sim. E isso também é um dos fatores, talvez o fator que eu mais vejo no consultório, de causa de adoecimento físico e mental. Olha. Isso é muito importante. Quando a gente tem a condição de ter um propósito, existe um desejo, existe alguma coisa aqui dentro existindo e que me move, que me motiva a seguir. E isso já é muito importante. Sim. Quando a gente tem um propósito, a gente foca naquilo, a gente tem esperança naquilo, a gente coloca as energias naquilo, a gente vive de alguma forma para que aquilo dê certo. Então, é um motor, né, para a vida. Sim. Combustível, um né? Combustível para a vida, exatamente. Você falou de meditação. Sim. Também é um tema muito interessante, Lu, porque a meditação, e isso foi comprovado por estudos de Harvard, já não são recentes esses estudos, já são de um tempo, e a gente vê que a meditação, ela é capaz de rejuvenescer o cérebro,
Nossa. Exatamente. Então eu tô indo pro caminho certo, graças a Exatamente. Deus. A prática regular de meditação, ela ativa áreas do cérebro corticais, relacionadas à memória, né? As emoções também, essa questão de autorregulação, que ajudam a prevenir doenças neurodegenerativas, por exemplo, Alzheimer, Parkinson. A gente fala essas mais comuns, mas tem várias. Uhum. Então, é uma prática extremamente importante. Além de, né, dar aquele autocontrole, a gente ter uma questão de serenidade, de foco. Transmitir essa paz, né? Hoje em dia as pessoas nem dormem direito, aí já acorda com dor, já acorda pilhada, né? A questão do sono também tem afetado muito a população, né? Muito. Afeta muito a população e o fato de não ter um sono reparador. O que é um sono reparador? É aquele sono que você acorda de manhã, por mais que esteja com uma preguicinha de levantar, acorda bem, acorda animada para seguir o dia, né? Vem pensamentos bons, pensamentos positivos. A maioria das pessoas já não estão tendo um sono reparador. Isso você imagina que seja só no Brasil, por ser um país que a maioria das pessoas tem que pegar ônibus e condução e aquela correria, ou questão mundial? É uma questão mundial. É uma questão mundial. É uma questão mundial. E lógico que alguns países, algumas regiões podem ter ali suas peculiaridades, por exemplo, onde a pessoa se sente, onde tem menos segurança, né? Lógico que vai criar um clima de mais ansiedade, isso vai impactando, né, de uma forma... Entre outras causas, né? Entre outras causas, mas é uma questão que abrange de uma forma importante. O mundo está mesmo de uma forma... Está virado, né? Está virado. E como você disse, depois da pandemia, a situação desabrochou de uma forma muito, assim, muito forte. Eu achei que as pessoas fossem mudar um pouco a visão, né? Muito tempo em casa, e quando saísse, fossem melhorar. Eu melhorar a foto do abraço, do contato, de sair com as amigas, mas eu não sei, eu vejo que não melhorou. Desencadeou, muitas questões que estavam ali reprimidas também vieram à tona, né? Foi um momento de muito sofrimento, sim, de muito desamparo, de muito distanciamento. Muita morte, né? Muita perda. De muita perda. Nem todo mundo, nesse tempo, conseguiu lidar com isso. Verdade. Foi muito importante tudo isso, né? E em nível mundial. Então, o impacto disso está sendo bem, bem importante e a gente precisa ter o olhar de cuidado para isso. Não é brincadeira, não é bobagem, não é frescura, é um fato. E quem tiver condição de ter esse olhar que não está bem, que está percebendo que não passa aquela tristeza, ou que aquela ansiedade está piorando, procurem ajuda. Tem até um telefone que dá para ligar, não tem, doutora? Um número de telefone que dá para ligar quando a pessoa está com aquele auge da depressão e aí tem vontade de tirar a vida. Eu vou lembrar depois e falo para vocês. Exato. Mas a gente está quase no... Eu estou fazendo um resuminho da neurologia aqui, porque eu estou com uma doutora, né, do meu lado, que tem uma abrangência muito boa e eu quero sugar tudo que ela tem para me oferecer e para oferecer para vocês também. Mas nosso programa está quase acabando e nesses últimos minutos que a gente tem, eu queria que a doutora deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, uma mensagem para esse ano de 2025, porque começou agora depois do Carnaval, né? Exato. O Brasil começou depois do Carnaval. Deixa uma mensagem como doutora, neurologista, né, como pesquisadora e também daquela que trata das doenças de saúde mental e convive com pessoas que estão adoecidas, né? Exato. Olha, nesse ano novo, o que é muito importante é que a gente tente retomar as questões de esperança. Porque todo início, ele vem banhado de esperança, ou pelo menos deveria vir. Sim. Então, se a gente conseguir ter um pouco, vamos colocar metas que sejam palpáveis. A gente não precisa, às vezes, né, já querer criar expectativas, grandes expectativas, para que a gente entre naquele mar de ansiedade e de conflitos. Vamos com calma, um passo de cada vez, um degrau de cada vez. Isso vai estruturando a nossa questão neurológica, psíquica, né? Isso vai nos acolhendo também no fato da gente ter conseguido subir um degrau, andar um degrau. Então isso, Lu, é muito importante. A outra situação também que compõe isso é o olhar para o que está sentindo.
não vamos parar de negligenciar o que a gente sente, o que o outro que está do nosso lado, às vezes em sofrimento, está sentindo. Tem mais empatia, né? Mais empatia, menos julgamento, mais humanidade. Porque nós somos humanos e os humanos, isso é inerente do ser humano. Sim. E por vezes, é uma frescura, a pessoa fica procrastinando e não quer fazer. Isso envolve muita coisa, né? Então, um auxílio no sentido de o que eu posso fazer para te ajudar? Às vezes uma ligação, né? Exato. Porque agora com o WhatsApp, a gente mal liga para nossa mãe, para nossos familiares e tudo. E aí, tudo bem? Exato. Né? E vai ficando impessoal. Sim, sim. E isso também nos distancia da gente. Sim. Né? Então, encontros não é a quantidade. É a qualidade, é o desejo de estar ali. Né? A qualidade dos relacionamentos também é uma situação muito importante. Porque as pessoas às vezes acham que tem que se relacionar, que tem que encontrar, mas qual de fato é a qualidade? O quanto que de fato aquela pessoa me faz bem, que eu faço bem para ela, sabe? Sim. Às vezes a gente fica preso a protocolos sociais e isso também adoece. Verdade. Então, a gente poder estar em contato com pessoas que de fato a gente gosta, que a gente sabe que gostam da gente, ambientes que, né, sejam respeitosos, isso ajuda muito. Aí, ó, anotaram tudo, prestaram atenção, que programa gostoso, né, gente? Para começar o ano já com chave de ouro. E eu quero mais uma vez te agradecer por estar comigo aqui no primeiro programa, pela disposição, né? Eu sei que a agenda de médico é complicada e você fechou a sua agendinha hoje para estar comigo aqui e que seu ano seja abençoado, cheio da presença de Deus, que você consiga aí abençoar através do seu trabalho muitas vidas. Amém, que delícia, Lu. Obrigada por estar comigo. E você que assistiu ao programa, se não conseguiu assistir hoje, o link está aí, você pode assistir a qualquer momento. Obrigada pelo carinho. Voltamos com tudo. Aí vocês viram que lindo que está o novo cenário, a casa nova. Sigam, se inscrevam no canal e até a semana que vem, se Deus quiser. Um grande beijo.